Galera, vou trocar uma ideia com um cara que tava no meio de uma volta ao mundo, no meio da pandemia também, e ficou à deriva no mar, precisou ser resgatado. A gente vai entender melhor como é que foi essa história, entender melhor como é que foi essa volta ao mundo dele, como ele saiu. A gente vai trocar uma ideia bem legal com ele já já. Aê! É, sim, cara. Agora foi. Pô, deu certo, finalmente. Pô, esses problemas técnicos acontecem. Eu voltei para o Brasil faz mais ou menos um mês e meio aí, né? Bem no meio do ápice do corona no mundo, né? Meio, né? E teve essa situação do veleiro que você comentou. Eu estava no meio de uma viagem de volta ao mundo com meu melhor amigo, meu irmão Lucas. A gente começou junto e de repente aconteceu toda essa situação aí que a gente vai explorar e aí rolou uma vaquinha, um crowdfunding e a galera conseguiu me trazer de volta, já que se eu fosse depender da boa vontade do governo não ia rolar, né? Foda, né? Não, essa história, vamos contar também pra galera que todas essas etapas aí do que rolou. Mas eu quero saber há quanto tempo você estava viajando já? Eu perguntei se era uma volta ao mundo, você falou que meia volta, né? Foi meia volta. O meu amigo que viajava comigo brincava que era a viagem de volta ao terceiro mundo, porque a gente só passou pelo hemisfério sul e a gente viaja super na economia, então a gente praticamente só fez os países que eram mais baratos fazer, né? Então, a viagem oficialmente começou no começo de 2019. Tá, Nós começamos atrás. mais ou menos em janeiro de 2019 e aí vim vindo até agora. A ideia era continuar mais ou menos 2 anos de viagem, mas aconteceu esse incidente no meio do caminho, não rolou. Entendi. Você saiu sozinho para viajar? Ou saiu com seu irmão, você estava comentando com seu irmão, seu amigo, né? Ou você começou a viagem sozinho? Então, foi assim. Eu tinha em abril, o casamento de um dos meus melhores amigos no Brasil. Então, como que a gente fez? Eu e esse meu amigo Lucas, que viaja comigo, a gente combinou. Cada um vai fazer uma pré-viagem sozinho pela América do Sul. Então, eu peguei Chile e Argentina e fui em direção à Patagônia e ele pegou o norte da América do Sul. E aí a gente falou, vai até abril, nessa tocada de janeiro a abril, e em abril eu voltei para o Brasil para esse casamento que eu tinha, e do Brasil a gente pegou um voo junto, eu e o Lucas, e começamos na África do Sul. Aí começamos em Cape Town, e a gente fez todinha a costa oriental da África, de Cape Town até o Cairo, no Egito. A gente quase inteiro fez por terra, teve um ou outro país que a gente teve que voar, porque foi obrigado. Por exemplo, a fronteira entre o Quênia e a Etiópia é fechado por algum motivo que até hoje a gente não sabe qual é. A gente desconfia que é um certo lobby da Ethiopian Airlines, que é tipo a empresa que domina a Etiópia assim, inteira. E aí a gente teve que pegar um avião, mas de resto, quase inteira a gente foi no chinelo mesmo. Entendi. Você chegou a fazer trabalho voluntário ou você só visitou alguns lugares? Como é que foi? Cara, dessa vez, nessa viagem não. Na América do Sul eu cheguei a trabalhar voluntário num hostel, na pré-viagem que eu fiz. Então no Chile cheguei a trabalhar voluntário num hostel. Mas, como que rolou essa viagem? Eu sou professor de formação, né? E vocês sabem que professor, ainda mais, eu sou pedagogo, professor de educação infantil, não ganha muito dinheiro no Brasil. Então, era muito difícil juntar dinheiro, eu estava me matando de professor de tarde, fazia uns filas de garçom à noite. Aí eu falei, não, já que é para viajar, vamos com tudo. Aí conheci uma menina, uma amiga minha, que trabalhava em navio, aí eu fiz o curso necessário e comecei a trabalhar em navio cruzeiro. Fiquei 7 meses trabalhando no cruzeiro, aí durante 7 meses eu não gastava nada, porque no cruzeiro você não tem vida, né? Eu ficava só trabalhando, juntei quase todo o dinheiro, eu vivia com, sei lá, 1/10 do meu salário, e aí peguei esse dinheiro e aí foi o dinheiro que eu usei para fazer essa viagem. Não precisava voluntariar
se eu não quisesse, se não fosse por uma experiência de coisa mais de fruição pessoal. Assim. Não, irado. Quando a gente tem uma grana e consegue manter, é uma escolha mesmo. Se você está curtindo, quer viajar mais e tá no pique disso, né? Porque uma viagem longa é muito de pique também. Às vezes você cansa e quer parar no lugar, mas você tá no pique, é legal continuar também, né? Isso é uma confusãozinha que muita galera tem com relação a relação entre viagem curta e viagem longa, né? O pessoal fala, nossa, mas como que você aguenta ficar viajando? É que na viagem longa, você bem sabe, a gente não fica o tempo inteiro viajando, indo em lugar turístico. Às vezes, a gente pegava uma semana só para ficar no hostel descansando, sabe? Então, eu acho que a lógica da viagem longa e os custos da viagem longa são muito diferentes da viagem curta, né? Então, essa opção que a gente teve de juntar o dinheiro antes e só aproveitar, eu acho que tem muitos ganhos e tem algumas perdas. Quando você faz voluntariado, eu acho que a parte interessante é você ter uma imersão maior no dia a dia das pessoas, no cotidiano. Depende do voluntariado, né? Que são voluntariados que só por Deus. Mas alguns voluntariados vão te dar essa oportunidade de ter uma imersão mais legal na cultura das pessoas, de poder conhecer as pessoas sem aquela relação meio turista e a pessoa que está recebendo, né? Sim, sim. Que nem você falou, dá uma diluída nos custos, aí você fica um bom tempo viajando. E na minha viagem, por exemplo, eu tirava um dia, assim, não era certo um dia, mas eu tirava, às vezes, eu não quero fazer nada hoje, ficava no Netflix ou lendo livro, tranquilão, assim, porque é muita informação toda hora, gente nova que você conhece a todo momento, e você precisa de um tempo para processar aquilo lá também, é um cansaço mental também disso. Né? Totalmente. Tá. Rapidinho, na África tem uma questão que é muito cansativa, é a questão do transporte. Assim, cara, foi super legal em todos os aspectos, mas o transporte é muito cansativo, porque normalmente, pelo menos do jeito que a gente viajava, era com o transporte local. Então são vans e não tem horário, enfim, tem que ir num lugar, às vezes você vai chegar 3 horas da manhã numa estrada no meio do nada e ficar esperando lá a van passar, e pode passar às 4, pode passar às 6, pode passar meio-dia e não tem hora para passar. E aí isso era uma coisa bem cansativa. Então, a gente tinha isso, né, cara? Eu lembro da gente chegar no norte de Moçambique, que ainda era o começo, entre aspas, da África, e eu falava pro meu amigo, mano, eu tô muito cansado, não sei como que a gente vai aguentar, mas é aquela coisa, aí tem outro país que tem um pouquinho mais de estrutura, e aí vai intercalando, e você também vai intercalando o ritmo. Tem uma hora que você dá um sprint, tem uma hora que você dá uma descansada, e no final das contas você equilibra legal, né? Mas isso é uma coisa que você pega com o tempo de viagem. Exato. Tem que ter essa ideia na mente. Quem vai viajar há muito tempo, eu sempre falo, se prepara, assim, tipo, você não vai ficar correndo, não é que nem um mochilão galáctico que você faz na Europa, lá de 15 dias de viagem. Exato. Vai tranquilo. E me fala aí, depois você fez todo esse... Você foi até o Egito, e qual que foi o resto da viagem? Isso. Aí do Egito nós fomos para Turquia. A Turquia, país maravilhoso. Aliás, eu virei o cara que... Todo mundo que eu recomendo, pra onde viajar, velho, vai pra Turquia. Um baita país legal, né? Que mistura um pouco da tradição e do moderno. Eu achei um país incrível. Aí fomos pro Emirados Árabes, pro Omã. Aí depois fomos pra Índia. E da Índia... Aí o meu dinheiro começou a acabar mesmo, assim. Aí começou a ficar meio ruim. Eu tinha uns meses de estrada, né? E aí na Índia o meu amigo ainda tinha dinheiro para continuar viajando sem trabalhar, e eu e ele conversamos no final da Índia, falamos, bom, a gente vai para o Sudeste Asiático agora, e eu falei, eu fico lá 3 meses trabalhando, porque tem muita gente que vai dar aula de inglês no Sudeste Asiático, né? E aí eu falei, bom, eu vou lá tentar a sorte e dar aula de inglês lá,
e você segue viajando, porque ele ainda estava com dinheiro para continuar viajando sem precisar trabalhar. E também eu não vou prender o cara, né? Tipo, velho, você tem a chance de continuar numa pegada de viagem, vai que vai. Então ele foi para Malásia, foi para Singapura, para alguns lugares, e eu fui direto para Tailândia tentar essa história de ensinar inglês. Só que chegando na Tailândia, eu descobri que não era tão fácil assim conseguir esses trampos. Para quem não é falante nativo, desculpa. Não, só uma perguntinha aí. Depois a gente continua da Tailândia, mas até esse momento você tinha feito um planejamento de onde você queria passar? Ou você foi indo, pô, quero ir para lá, quero ir para cá? Como é que foi esse planejamento? E como que você se planejava com a grana também? Você tinha, eu posso gastar tanto por mês, ou tanto por dia, ou sem planejamento mesmo? Legal. A gente fez um planejamento macro, que era só um esqueletão. Óbvio que durante a viagem tudo vai mudando, porque você vai descobrindo que um país é viável, outro país é inviável. Então, a África, o continente africano mesmo, é um continente que você acha muito pouco material. Até nas comunidades de mochileiro e tal, você acha muito pouca coisa. Então, a gente foi meio no escuro. Tipo, cara, como que a gente foi pegando recomendações de outros mochileiros. Olha, aquele lugar não dá, esse lugar dá. E aí a gente ia mexendo nesse nosso esqueleto de acordo com o caminho que a gente ia trilhando. Mas a gente foi, sim, mais ou menos com uma expectativa de gasto por continente, por país. Mas, como eu falei, a viagem vai te mostrando no caminho você tem perna para chegar até onde? A gente achava que, por exemplo, quando a gente chegou na África, a gente achou, velho, a gente vai subir pela Namíbia, vai para Botsuana, Zimbábue, Zâmbia. A gente fez 1000 planos, só que quando a gente chegou lá, a gente percebeu que, primeiro, fisicamente a gente não tinha perna para isso e a gente não tinha dinheiro para isso. Uhum. E então, assim, a gente tinha uma ideia, mas essa ideia foi se modificando durante o caminho. Entendi. Sobre custos, a gente fez África com uma média de $600 por mês. Isso hoje, na cotação daquela época, dava mais ou menos R$2.400 por mês. Isso contando transporte, alimentação e moradia. Cara, fazendo tudo. Eu não, vou falar para você, a gente viajava na economia, mas a gente conseguiu fazer quase tudo o que tinha para fazer. É óbvio que, por exemplo, na África tem 30 safaris, a gente teve que escolher um e a gente fez um safari na África inteira. Tem um país que nem a Etiópia, tem 20 mil lugares para conhecer e lugares históricos e tal. E a gente teve que escolher os lugares que a gente ia fazer. A gente priorizou, né? Exatamente, cara. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, são prioridades, né? Que nem você falou, tem 30, mas, não precisa ter 30, né? Ver curtiu, bacana, legal, assim. Então, muito na minha viagem eu escolhi as coisas porque, logicamente, eu queria ficar mais tempo viajando e eu sei que teriam muitas coisas pela frente ainda para visitar. Então, é uma coisa legal que a galera fala, mas como você gastou só isso? Também tem uma parte de escolhas, né, de prioridades. Você não vai fazer tudo que você faria, que nem num mochilão de Europa, por exemplo, né, que você não pagaria com esse valor, né. É uma equação assim, cara, que vai depender de todos os fatores que você tanto do tempo que você tem, do dinheiro que você tem, da energia que você tem. A B, que entrou agora na live, é um bom exemplo. Eu conheci ela no Quênia. Ela tá viajando na África faz, sei lá, acho que deve fazer 1 ano. Só que ela vai parando e ela vai ficando no lugar bastante tempo. Então é um outro ritmo de viagem. Eu acho que depende muito do que você quer. Tem gente que quer viajar o mundo inteiro em 1 ano e meio, dá. Tem gente que quer viajar só a África, dá também. Eu acho que vai muito do que você estabeleceu com você mesmo, né? Exato, é que nem você falou, é bom traçar um plano geral e tentar ir adaptando ele, né? Foi assim que eu fiz também, eu fiz um planão assim, isso que eu quero fazer e no meio da viagem eu
fui mudando um pouco, que eu falei, pô, gostei daqui, quero ficar mais tempo, ou não gostei e ir embora no mesmo dia. Aconteceu, assim, em algumas situações, né? Você aprende também a identificar o que você curte e fala, pô, eu gostei daqui, quero ficar mais tempo. Exatamente. Deixa eu só, vamos responder uma... Ó, a Giovana mandou uma pergunta aqui pra gente. Opa, deixa eu ver aqui. Nossa, ela falou, nossa, que rica viajando X lugares, né? Mas ninguém sabe esse planejamento, organização e essas prioridades que a gente define durante a viagem, né? E tem assim, o pré-viagem, o durante a viagem e o pós-viagem, né? Eu acho que isso é uma coisa que também, às vezes a pessoa, pô, você é rico, tá viajando e tal, mas, cara, foram 3 anos de preparação para a viagem, né? Então, esse pré-viagem, às vezes que a gente não toma uma breja com os amigos, às vezes que a gente não faz isso ou aquilo outro, às vezes que a gente não compra um determinado bem material, para a viagem também é muito importante. Eu acho que tem gente que pira na ideia de ter um carro, tem gente que pira na ideia de ter uma casa e tem gente que pira na ideia de viajar. E são prioridades, não é dizer que um é rico e outro é pobre, né? Você não chega numa pessoa que comprou uma casa, nossa, como você é rico. Não, você priorizou, você juntou e você foi, né? Exatamente. Quando você entende isso, fala assim, o que eu quero de verdade, você começa a ressignificar o seu consumo, assim, pô, eu preciso disso agora, para que eu vou usar isso? E tudo que você acaba consumindo, também eu demorei também um bom tempo para me planejar, porque fiquei esperando aquele momento X com tanta grana. Uma menina que perguntou como é que você fazia para fazer essa transferência de um país para o outro, assim. Cara, eu acho que, assim, não tem segredo, na verdade. Passaporte Brazuca vale no mundo inteiro aí, e eu acho que viajando também, pela minha experiência, o brasileiro é o que tem menos problema com as fronteiras, né, cara? A gente tem muito pouco problema. Eu tive um país que depois eu vou contar, eu tive um probleminha por ser brasileiro, por preço de visto, mas o resto a gente tem um passaporte muito bem quisto no mundo inteiro. Uma dica que é legal é sempre pesquisar se existe e-visa, se é Visa on Arrival, como que funciona o visto, porque eu estou participando de uma comunidade no Facebook e eu vejo que isso às vezes é uma coisa que passa batida, a pessoa não pesquisa, e tem país que não adianta, velho, pisou aqui, não tem o visto que você fez pela internet, volta para o seu país ou volta para onde for. Então a gente sempre, uma das primeiras coisas era assim, beleza, estamos em Moçambique, próximo país é a Tanzânia, como que é o visto, como que chega lá, dá para chegar por terra, não dá para chegar por terra, tudo isso a gente ia pesquisando sempre do país seguinte, né? Boa. Tem o site para a galera que está aí, tem o site do Portal Consular, que tem bastante informação atualizada sobre a situação do país. Ele não tem todas as informações, mas já é um caminho bom assim, para você achar muita informação sobre os países aí, galera. Exatamente. Que mais? Vamos lá. Aí seu plano era aí de ir para a Tailândia, dar aula de inglês, né? E aí não rolou. Exatamente. Aí eu falei para meu amigo, porque eu tinha conhecido uma pessoa no Egito que fazia isso, e aí eu pensei que era fácil. Eu falei, cara, vou para lá, fico 3 meses dando aula tal, e sigo com o dinheiro que eu juntar. Aí, só que eu cheguei na Tailândia e descobri que, na verdade, a Tailândia é um país muito burocrático no que diz respeito ao trabalho, assim, tem que ter visto de trabalho, não é, tipo, dar jeitinho, não tem essa. Onde muita gente vai dar aula de inglês sem visto, sem nada, é o Vietnã, mas eu só fui descobrir isso depois que eu já estava no Brasil, aí não adiantava mais. Mas, então, na Tailândia, o que aconteceu? Eu arrumei, com uma amiga minha do caminho, eu arrumei um trampo nos bangalôs no sul da Tailândia. Eu fiquei cuidando de uns bangalôs de uns italianos e tal, que eles tinham numa ilha chamada Phuket, na Tailândia. E daí eles me davam uma porcentagem do negócio, só que, cara, não compensava, porque tinha muito pouco bangalô e a porcentagem era baixa, enfim. Eu fui ficando, sabe, tipo, desanimado. Você era, tipo,
você recebia os hóspedes e cuidava de tudo lá nesses bangalôs. Tudo, cara. Exatamente. Eu gerenciava para eles. Então, assim, desde da manutenção, do receber hóspede, tudo eu fazia. Só que, tipo, era um contexto, sabe, que misturava um pouco as coisas. Os donos do bangalô, eles, tipo, chegaram com uma proposta, virou outra, enfim, aquelas coisas de sabe, negociação de palavra que às vezes muda, e eu tava meio infeliz e tal. Aí chegou um cara nos bangalôs, um inglês, e ele era do kitesurf e tal, um cara super descolado, e ele falou: Marcelo, eu tô indo numa reunião de velejadores toda semana, eu queria que você fosse comigo uma vez. Caramba, que da hora. E eu sempre tive essa ideia de velejar, eu sempre achei um negócio legal. O meu irmão, na minha viagem, me deu um livro do Amir Klink, então, puta, eu pirava nessa ideia, assim. Eu acho que todo mundo que tem um pouco essa ideia de liberdade e tal, já sonhou em velejar um dia. E não tem medo do mar. E aí, eu comecei a ir nessa reunião, comecei a me empolgar. Aí, um dia, eu conheci uns caras, um sueco, e o cara falou, aí eu comentando, falei: olha, eu tô querendo começar a velejar e tal. O cara falou: velho, a gente tá indo pro Sri Lanka amanhã. Você tem como arrumar suas coisas e ir com a gente? Eu falei: ai, caralho. Aí eu, tipo, não conversei com o sueco, arrumei minhas coisas. No dia seguinte, eu já tava no meio do mar, velejando entre a Tailândia e o Sri Lanka, cruzando o Oceano Índico. E aí foi uma baita aventura louca, enfim. Eram quantas pessoas no barco? Que tipo de barco que era também? Então, esse primeiro barco que eu embarquei eram 4 pessoas. É um barco de 30 pés. É um barco feito para, no máximo, explodindo 3 pessoas. Nós éramos em 4. E depois eu vou pôr foto e tal no Instagram, mas era, tipo, parecia uma comunidade hippie, assim, é muito louco. E aí, e ele era um barco super roots, não tinha... A única eletricidade que tinha era um painel solar para a gente carregar o celular uma vez por dia, mas era super, super roots, um veleirinho pequeno, e ele, o dono do barco falava que ele era o Floating Rock, né, porque ele era um barco feito na Inglaterra na década de 80, que foi feito de concreto. Então era muito louco, cara. Assim, então era um barco bem antigão. E aí foi... Exato. Meu, loucura total, assim. Hoje as pessoas falam: puta, foi loucura, mas esses caras já estão lá na Europa. Mas enfim, isso é outro papo. E aí, meu, embarquei. No primeiro dia de navegação, calma, a gente já vai entrar para esse assunto. Você quer fazer mais uma pergunta? Não, eu só pergunto. O Fabrício perguntou aqui se você pescou tubarão. Pescar tubarão eu não pesquei, mas a gente pescava bastante peixe, cara. Era uma das minhas maiores diversões. Eu era o pescador da turma. Tá, então você saiu da Tailândia e o destino era o Sri Lanka, certo? Exatamente, porque qual que é a rota de veleiros? Os veleiros saem da Tailândia, ou do Sudeste Asiático, da Tailândia, da Indonésia, da Malásia, e eles vão até o Sri Lanka, que, para quem não visualiza no mapa, o Sri Lanka fica bem embaixo da Índia, né? Então, Tailândia, ou Sudeste Asiático, Sri Lanka, Djibouti, na África, que é ali no chifre da África, perto da Somália, e do Djibouti entra para o Mar Vermelho, vai subindo até o Egito, aí no Egito passa o Canal de Suez e entra para o Mediterrâneo. Porque qual que era a ideia? Nesse meio tempo, como eu já estava duro pra caramba, eu descobri, enfim, conhecendo gente na estrada, descobri que eu tinha direito à cidadania italiana. E eu falei: pô, eu quero ir para a Itália tirar a cidadania. E essa galera tava indo com esse barco para a Europa. E eu falei: velho, aí os caras: a gente te leva e tal. Enfim, só que esse primeiro veleiro... Então, esse primeiro veleiro que eu embarquei, ele dividia custos. Esse foi o motivo pelo qual eu vinha desembarcar no Sri Lanka. Eles dividiam custo de comida e de gasolina. Só que como eu já estava muito duro, não dava para mim, porque, enfim, um veleiro gasta, assim, para fazer as manobras, gasta muita gasolina, e a comida, eles acabavam gastando muito, para mim não rolava. E aí eu falei: não dá para eu continuar. Ah, entendi. Então, você
lembra de mais ou menos quanto que era essa grana por dia? É curiosidade minha também de saber quanto que gastava por dia num veleiro desses, cara. Então, esse primeiro trecho entre Tailândia e Sri Lanka, nós gastamos mais ou menos $120. Por dia? Não. Entre comida e gasolina. E quanto tempo? $120 foram 14 dias no mar. Ah, entendi. Bom, menos que... É barato, né, cara? Já viveu uma experiência nova, diferente, cara, vale muito a pena. Mas eu entendo que, tipo, no final da viagem é pesado mesmo, você tá ainda ali tentando chegar na Europa, é complicado. Complicado, né? Exatamente. A Giovana perguntou se o seguro, você sabe se o seguro funciona, seguro viagem, funciona da mesma forma para fazer roteiro de veleiro, você sabe? Então, cara, eu tinha um seguro. Eu tinha um seguro viagem, mas eles, assim, eu confesso que eu nem fui atrás de saber se eles me cobriam. Eu sei que absolutamente eles me cobrem nos países que eu tivesse. Então, sei lá, na Tailândia e no Sri Lanka me cobria e, assim, foi um negócio que para mim foi importante ter, porque durante a África eu tive que usar o seguro viagem umas 2 vezes por doenças que eu tive e foi muito complicado para mim, né? A gente, você tá num lugar que não é tua casa e aí você passar mal, você ficar doente é muito vulnerável, ainda mais quando você viaja com uma low budget, com uma grana mais apertada, ou com uma grana, exato, com a grana contada, tipo, não dá para você ter um imprevisto. Por exemplo, eu tive um probleminha que eu até hoje, o médico falou que era uma infecção respiratória. Eu tive no Zanzíbar e lá eu fui ver depois a conta, os caras me cobraram, tipo, sei lá, $300. Se eu tivesse pago aquilo, eu tava lascado. A sorte é que eu tinha o seguro viagem. Eu também passei por várias na Tailândia, na Indonésia eu caí de moto, cara, então eu precisei fazer vários... Isso é o típico, né? Eu caí na Tailândia também. É muito clichê falar que caiu na Indonésia ou na Tailândia, né? Mas caí e é sempre do mesmo jeito. E eu usei o seguro muitas vezes, cara. Eu tava numa ilha na Tailândia e estourei o meu dedão, tipo, que ir lá todo dia para limpar o curativo e, cara, no final, assim, também deu uma puta conta e se eu tivesse que pagar, ia ficar pesado para mim, sabe? Então, eu sempre indico pra galera. Não, isso absolutamente. Tem um seguro, mesmo que eu viajar por vários países, assim, tem um seguro internacional que cobre vários países. Absolutamente, assim, eu e o Lucas, antes da viagem, a gente não gastou com nada supérfluo, cara, nada, absolutamente nada, mas muita gente encara o seguro viagem como supérfluo, e cara, foi a única coisa que a gente gastou que foi um dinheiro mais ou menos considerável, mas que a gente falou, cara, sem isso não tem como mesmo, é suicídio. Eu também não deixo de gastar com essa grana aí não, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Bom, vamos começar a entrar na história aí, que você... Foi o primeiro barco que você parou no Sri Lanka, e aí você foi você achou outro veleiro, né? Exato. Aí, chegando no... fiz todos esses 14 dias da Tailândia ao Sri Lanka, foi uma baita aventura, eu fazia... Você vai parando em algumas ilhas no meio do caminho ou é direto? 14 dias direto? Então, da Tailândia para o Sri Lanka, a gente parou, no 4º dia, a gente parou numa ilha deserta, e é uma das histórias mais engraçadas que a gente tem, porque a gente parou nessa ilha deserta depois de 4 dias, e assim, os primeiros dias num veleiro passando mal todos os dias, e aí a gente falou, velho, o capitão, que era o único que estava acostumado, falou, bom, vamos parar, e era uma ilha deserta, a gente desceu com o bote salva-vidas e tal, que chama Ding, paramos, entramos na ilha. Aí quando a gente entrou num matagal, juro pra você, a gente tem foto, a gente viu um tubarão, um jacaré desse tamanho, e aí a gente saiu correndo, a gente não levou a machete, não levou nada, e aí a gente saiu correndo, eu tenho gravado, falei pra ninguém deixar eu mentir.
Aí foi uma aventura. Depois dessa ilha deserta, depois de 4 dias, foram 10 dias de navegação sem contato nenhum com terra, com nada. E o nosso primeiro contato com seres humanos foi há 2 dias de chegar para o Sri Lanka, que a gente começou a ver barcos de pescador. E, cara, você não sabe o alívio que é você ver aqueles barcos no horizonte e falar, ufa, cara, a gente sobreviveu, porque agora não dá muito mais para dar ruim. Já não está mais no meio do oceano. Porque, para quem não visualiza, o Oceano Índico é toda aquela baía, né, que vai desde da Tailândia até o Sri Lanka. Então é zero ilha, zero tudo. Você não vê nada. E aí a gente começou a ver os pescadores, aí eles vinham, davam uns atuns gigantes pra gente, foi mó barato, assim. Porque vocês estão passando esses 10 dias, vocês mesmo têm que pescar, né? Você aprendeu a dar uma pescada ali no meio do mar? Sim. Pô, pescamos pra caramba, cara. Era a minha diversão. Final de tarde era pescar, e aí a gente come, durante o caminho a gente come enlatado, comida seca. Primeiros 3, 4 dias é tranquilo, porque os vegetais ainda estão funcionando, ainda tem banana, ainda tem alface, isso, aquilo. Mas como esse barco não tinha nenhum sistema de refrigeração, depois de 4 dias já não tinha mais nada, e era só comida seca mesmo, arroz, lentilha, e tudo assim, regulando o gás, porque o gás tem que durar. Se der alguma emergência, a gente tem que ter gás. Então você não pode, por exemplo, fazer um feijão, cozinhar 3 horas um feijão, entendeu? Enfim, você tem que mais ou menos fazer comidas que dá para cozinhar em pouco tempo. Entendi. São meio fáceis, né? Entendi, cara. Exatamente. Eu sonho em fazer, uma das coisas que eu queria fazer, ainda vou fazer, é uma travessia, assim, no Sudeste Asiático, sei lá, em qualquer lugar, assim, de veleiro, né? Nessa mesmo esquema dessa sua... Cara, é muito legal, e é uma coisa que, assim, tem várias coisas bonitas no meio, sabe? Por exemplo, eu pegava o turno da noite do Breuzão, que era das 4 às 7 da manhã. E aí, cara, você vê as bioluminescências indo atrás, assim, atrás do barco, essa coisa de você estar no mar, não tem nada, tudo mó breu, escuro, e você, tipo, lá, é muito louco, assim, é uma baita experiência legal. Irado. Cara, e como é que foi conta pra gente agora do segundo trecho lá do barco. Aí eu cheguei no Sri Lanka, aí eu falei pra galera, olha, velho, eles estavam fazendo umas contas e chegaram num número que eu falei, eu não consigo chegar nisso, meu dinheiro já tá muito curto, não dá para eu bancar, e eu também não quero ser um peso para vocês. Eles já tinham organizado um outro rapaz para o meu lugar, eu falei, sem problema, tranquilo. Aí eu falei, preciso dar uma relaxada. E o Sri Lanka é um país extremamente barato, muito barato, assim, tipo, você viaja daqui até o Rio de Janeiro com R$5, sabe, em comparação. É surreal, assim. E aí eu conheci uma menina e a gente falou, vamos dar uma volta. Aí fui, dei uma volta, conheci o Sri Lanka inteiro, mó legal, tipo, mó na roteira, pedindo carona e tal, foi muito legal. Aí voltei pra Marina, pra onde ficam os veleiros, e fui de veleiro em veleiro. Galera, tô querendo ir pra Europa, quem pode, quem não pode. Aí eu achei um veleiro aí, que o capitão era um australiano. Ele falou, bora, tem espaço, tem um cara desembarcando aqui, quiser ir com a gente, vamos. Ele era novo? Só que o veleiro tinha... Ele era um cara de uns... O cara tinha uns 50 anos, o veleiro não era muito novo, mas estava, comparado com o meu anterior, estava numa condição interessante, e era um veleiro que era o dobro do tamanho do que eu tinha vindo antes. Então, o que eu vim primeiro era 30 pés, esse tinha 60 pés. Era um veleiro super grande, espaçoso. Pela primeira vez eu ia ter um colchãozinho um pouquinho menos ruim e tal, e eles tinham vários equipamentos que eu não tinha no meu primeiro veleiro. E aí meu olho brilhou, eu falei, não, demorou, é aqui mesmo. Só que o cara que estava desembarcando no Sri Lanka já tinha comentado que ele estava desembarcando porque o veleiro tinha alguns problemas e tal. E eu troquei ideia com esse cara e ele falou, velho, é meio roubado, tá com alguns problemas. Só que aí eu falei assim, eu não vou embarcar de cara. Eu cheguei no capitão e falei, olha, cara, eu não vou falar pra você que eu vou com vocês,
eu vou ficar esses dias ajudando vocês, em troca disso, se você quiser me deixar dormir no veleiro, assim, eu não preciso gastar com hostel, e daí a gente, se no final do processo eu achar que rola, a gente vai junto. E aí foi isso que eu fiz, a gente foi fazendo os reparos no veleiro, e aí o negócio ficou tinindo, eu falei, cara, é isso, vamos que vamos. Só que tinha uma conversa que possivelmente o motor tinha um problema, mas o cara que era um russo que estava consertando o veleiro falou, velho, tá seguro, vocês vão tranquilo. E só para entender, né, tem gente que fala, mas motor, veleiro, é porque o veleiro precisa de motor quando não tem vento, né? Enfim. E aí a gente partiu, foi o primeiro dia, a gente começou a navegar e tal, e aí o motor quebra, e aí foi a parte crítica, porque aí eu descobri que o dono do veleiro, que era o capitão, ele não era bem um capitão, ele era um dono de veleiro, né? Ele não tinha muito bem noção. Não. Isso é uma coisa que, cara, eu recomendo, se qualquer pessoa quiser ter essa experiência, antes entenda, pergunte para o capitão. É uma coisa que eu ouvi de outro capitão que me falou, que me fez todo sentido. Enquanto você está negociando para embarcar num veleiro, você está num pé de igualdade com o capitão. A partir do momento que você entrou no veleiro, o capitão ele é o comandante do barco. Então, assim, até você entrar, dizer que vai embarcar na embarcação mesmo, você precisa saber de tudo, velho. Quanta experiência você tem, onde você já andou, com quem você andou, você sabe alguma coisa de mecânica, você sabe alguma coisa de navegação. E, cara, eu acho que até por ser novo na coisa toda, eu fui meio na empolgação e acabei entrando numa roubada. O cara era muito, muito, muito ruim, ele não sabia ele não tinha a menor ideia do que fazer. E aí quando o motor quebra, no segundo dia, não tinha mais vento, ele acionou o motor, quebrou, esse cara senta na cadeira, abre uma cerveja e começa a tomar. E eu falei, e aí, capitão, a gente vai fazer alguma coisa? Não, eu acho que eu vou esperar uns 3 dias, se a gente não conseguir ligar o motor, daí a gente vai, tipo, cara, não existe isso. Não, deixa. E detalhe, esse mesmo capitão queria sair sem um telefone via satélite. A gente teve que forçar ele, porque eu conversei com outra embarcação para vender um telefone via satélite pra gente. E aí, depois de muita forçação de barra, ele comprou o telefone via satélite, que foi o que permitiu a gente comunicar com a Terra e pediu socorro quando a gente ficou à deriva. Ou seja, por ele, cara, dane-se, ele era super... velho, né, eu tô pela aventura, tal. Só que assim, aventura, a vida da gente não é uma... Também a gente tem que ter cuidado, né? Aí foi quando eu tomei o controle da situação, eu falei, beleza, você me autoriza a tomar a frente? Ele falou, autorizo. Aí eu consegui um contato com a Guarda Costeira do Sri Lanka, que passou um broadcast para todos os navios que estavam na região, e por legislação marítima os navios são obrigados a prestar socorro para a gente. Aí teve uma primeira tentativa de socorro durante a noite. Isso era mais ou menos... Sri Lanka, né? Ainda. A gente estava a 70 milhas náuticas do Sri Lanka. Isso dá um dia de navegação dentro do vento que a gente estava. Aí a gente, mais ou menos 11 da noite, um cargueiro bateu um rádio pra gente, falou, eu sou cargueiro tal, a gente vai se aproximar de vocês pra ajudar vocês. E aí foi cena de filme, cara. Breu da noite, de repente começa a vir aquele monstro. Eu até fiz no Insta, lá nas perguntas, para as pessoas terem uma noção do que é o tamanho de um navio cargueiro. Ele veio vindo na nossa direção, e eu, tipo, capitão, você vai se aproximar? Ele falou, eu vou me aproximar. Enfim, ele se aproximou, ficou muito perto, assim, assustadoramente perto da gente, aquele monstro, parece um prédio de 10 andares, e aí eles tentaram de... Exatamente. Esse era um navio tanker, né, que é de óleo. Então ele não era o de container, mas ele era daquele mesmo tamanho do de container. E aí eles tentaram algumas manobras de descer um engenheiro mecânico. Aí, cara, não conseguimos porque as ondas estavam muito altas e o nosso mato começou a bater contra
o navio deles, cara, uma cena, e assim, e o capitão sentado assim, branco, e eu pensando, vai, pega a corda, vai, amar, tal, e faz, e acontece, e o capitão fazendo nada. Muito à noite, eu falando com tudo à noite, eu falando com o capitão do outro barco aqui, e tentando conversar com a molecada, vai, prende, faz. Aí tentaram descer de toda forma, a equipe não conseguiram, e o nosso mastro começou a bater demais contra o casco deles, e aí começou a ficar perigoso. Eu peguei o rádio e falei, capitão, a gente agradece, mas não vai rolar, né, e enfim. E aí ele partiu e mandou um sinal de alerta para um outro navio que estava indo na direção do Sri Lanka. Esse sim conseguiu atar a gente e rebocou a gente até o Sri Lanka. E aí foi uma situação muito louca, assim, a gente foi rebocado por um navio tanker, tipo, foi surreal. Enfim. E aí... Era um navio menor esse que te rebocou, né? Não, era um tanker igual, mesmo tamanho. Eu tenho os vídeos. Que estava indo na direção que vocês viam, né? Voltando para o Sri Lanka, né? Exatamente, porque esse outro cara estava indo em direção ao Mar Vermelho. Até é muito louco, porque como tem toda essa questão de terrorismo, tal, no chifre da África, de pirataria, ele falou, ele falou, vai descer 2 guardas armados no barco de vocês. Então eles tentaram descer os caras armados, foi uma loucura. Enfim, e aí a gente conseguiu ser rebocado de volta para a costa. Só que chegando na costa, para nossa surpresa, o Sri Lanka não deixava a gente entrar. Falou, não, mas a gente saiu daí e tal, como a gente desentrava, tivemos a deriva, que absurdo, vocês têm que aceitar a gente, né? Não, vocês podem ficar aí fora. Aí foi que mais ou menos começou o nosso pesadelo. Aí a gente teve que envolver as embaixadas da Alemanha, da Austrália e do Brasil, que eram as nacionalidades dentro do navio, e aí as embaixadas fizeram um fuzuê diplomático para os caras deixarem a gente entrar. E aí os caras deixaram a gente entrar, mas a gente não podia sair do barco. Eles falaram, vocês vão entrar, mas vocês só têm 2 opções. Ou vocês entram, consertam o barco e continuam viagem, ou vocês entram e pegam um avião e vão para o país de vocês, mas no Sri Lanka vocês não vão ficar. E aí foi que começou toda essa saga aí. E aí, caramba, e o capitão já estava mais tranquilo, continuou tranquilo? Cara, o capitão, ele nunca não ficou tranquilo, né? Ele sempre ficou tranquilo, do começo ao fim. Só que assim, nem aí, cara. Teve uma situação, um dos tripulantes era um menino de Moldova, e o cara, velho, meio tancadinho, assim, ele não saía quase, ele ficava sempre dentro da cabine, no computador e tal. E aí ele pegou um dia, a gente já estava ancorado numa baía do Sri Lanka esperando autorização para entrar. Esse menino salta numa tarde, fim de tarde, ele salta do barco e vai nadando até a terra, coisa que é proibido, obviamente, está invadindo um país. Ele vai nadando até a terra na maior, e o capitão achou normal, o capitão deu risada. Falei, cara, aí eu achei que esse menino ia fugir, sei lá, porque você não sabe o que esperar, né? As pessoas, numa situação dessa, ficam malucas. Aí, graças a Deus, o menino ficou um tempo lá e depois voltou nadando pro barco, e o capitão, nem aí, tranquilo. Ah, não, já ele volta. Falei, cara, como assim, velho? Você deixa o cara saltar do seu barco, invadir um país, é você que é responsável por isso, mas o cara não tava nem aí. Só pra galera se situar, isso tudo aconteceu há pouco tempo, porque você não conseguiu entrar no Sri Lanka por conta do coronavírus, né? Por isso Exatamente. Isso foi, quando foi exatamente? Cara, nós estamos em junho, isso foi abril, maio. Uhum. Eles foi assim, do corona. Um dia antes da gente partir em direção ao Djibouti, já tinha sido estabelecido o lockdown lá. E lá o lockdown foi tipo, loucura, não podia, assim, exército na rua, ninguém sai, não pode andar, não tinha ninguém na rua. Tanto é que quando eu fui voltar para o Brasil, eu tive que depender do carro da embaixada, porque não podia circular táxi, não podia circular nada. Enfim, e aí, nesse dia anterior, começou o lockdown, a gente partiu.
Quando a gente voltou, os caras falaram, olha, o país está fechado, ninguém entra, ninguém sai. Aí a gente, tipo, cara, mas a gente tava aí, não, mas não pode, não vai, não tem como, porque o país está fechado, a gente não vai abrir a sessão para vocês. E aí a gente, obviamente, com muita diplomacia das embaixadas, conseguiu chegar a um bom termo, porque na cabeça deles a gente, não interessa, vocês saíram daqui ontem, você saiu daqui, fechou, você não entra mais. Então foi bem pesado. E, cara, essa parte burocrática aí, você ligou para a embaixada, a alemã lá, o alemão que estava com você ligou para a embaixada, eles conversaram entre eles aí, o ANOC não fez nada, como é que foi esse trâmite entre as embaixadas? Então, a gente já estava mais ou menos 10 dias lá fora, na Bahia, ancorado, sem autorização de entrada, a gente tentando de tudo, tentando falar com o comandante lá da Marinha, nada. Aí eu tive a ideia de ligar, de mandar mensagem no WhatsApp do plantão do Itamaraty que eles estavam fazendo para os brasileiros que estavam presos lá fora. Uhum. E aí eu mandei mensagem, eles me mandaram o telefone da embaixada do Sri Lanka, e por sorte a gente estava ancorado a uma distância da terra que o sinal do celular ainda pegava, então a gente conseguiu começar a usar a internet, e aí foi que eu mandei o WhatsApp para a embaixada do Brasil, a embaixada do Brasil começou a movimentar, eles conversaram com a embaixada da Alemanha e da Austrália, e aí fizeram meio que uma força-tarefa, os três. Chegou no alto escalão da Marinha do Sri Lanka, tipo, olha, tem essa situação, os caras estão aí, e os caras, depois de, eu acho que mais ou menos 14 ou 20 dias que a gente estava lá fora ancorado, eles deixaram a gente entrar para a Marina. Entendi. Quanto tempo? 20 dias? Eu não ouvi aqui quantos dias travou. Então, desculpa, meu fone, acho que acabou a bateria. Da gente chegar e ancorar até ser aceito na Marina, eu acho que foi entre 14 e 20 dias. Eu não lembro direito, para ser bem honesto. Mas aí foi nisso, assim, a gente ficou lá e a gente ficava, enfim, nadando em volta do barco, não fazendo nada, esperando ser aceito dentro da Marina. Só que o nosso estoque de comida foi baixando, e aí foi começando a ficar esquisita a coisa. E nem rolava pescar também, ao redor ali? Não. Ali era uma baía, né? Então, sem peixe, bem ruim, assim. A gente começou a ficar numa situação complicada, mas a gente tinha muita comida enlatada, então a gente foi se virando nos enlatados e, enfim, a indústria salvando a gente uma vez na vida. E qual foi o desfecho dessa parada aí? Então, aí a gente conseguiu entrar pro Sri Lanka, e acontece que quando a gente saiu do Sri Lanka, já estava bem esquisito, porque os locais já estavam meio... A gente chegou aí em lugares que as pessoas não queriam vender coisa pra gente, porque a gente, né, lá, para quem não visualiza como que é um Sri Lankês, eles são muito parecidos com os indianos fisicamente. Então, eles viam um pessoal branco, né, turista, eles já estavam começando a ficar meio com medo de contato com a gente, porque era bem na época que na Itália estava no auge, então eles achavam todo turista traz o corona. E assim, a gente estava isolado há, sei lá, um mês mexendo no barco, então a gente estava mais seguro até do que qualquer outra pessoa. E aí eles não vendiam coisa pra gente, começou a ficar um esquema meio esquisito, assim, meio xenofóbico, meio de medo do estrangeiro. E aí, quando a gente entra, atracou na Marina e tal, a entrada na Marina também foi épica, porque a gente não tinha motor e eles queriam cobrar $1.000 para rebocar a gente para dentro da Marina. E o capitão enlouqueceu, falou, cara, nunca vou pagar $1.000 para nada. E aí a gente rebocou, a gente amarrou o bote salva-vidas, que tem motor do lado do barco, e aí a gente rebocou o barco para dentro da Marina. Foi uma coisa maluca, assim, foi piração total. Fala galera, não sei o que aconteceu
com o Instagram, simplesmente ele não deixou salvar a segunda live que a gente fez, uma live logo em seguida para terminar a história. Mas basicamente o Marcelo já estava no final da grana dele e os voos nos picos da pandemia estavam muito escassos e muito caros. Os que tinham estavam preços absurdos. E o cara estava lá no Sri Lanka e precisava ir para o Brasil. O que aconteceu é que a galera, o Brasil, os amigos dele, né, quando a gente realmente está passando por uma situação dessa, é sempre bom ter pessoas, anjos da nossa vida, que realmente ajudam e entendem que a gente está passando por um perrengue desse. Então um amigo dele começou uma vaquinha e comoveu uma galera. Ele recebeu mais de 400 doações para ajudar ele a voltar para o Brasil. Então ele já está no Brasil, são e salvo, graças à ajuda da galera. Vou colocar aqui o Instagram do Marcelo, se quiser trocar uma ideia com ele, quiser saber como é que faz essa travessia um pouco mais segura, uma travessia de barco entre continentes. E se você quiser que eu troque ideia com mais alguém aqui, coloca embaixo nos comentários, se inscreve e dá um like no vídeo. Valeu!